Bem-vindos ao canal Candles Simplificados. Nem todo movimento de queda no gráfico continua com a mesma intensidade. Em alguns momentos, o próprio comportamento do preço começa a revelar sinais de reação. Neste vídeo, você vai entender com mais profundidade o Dragonfly Doji, um padrão importante da análise técnica que ajuda a identificar esse tipo de situação. O Dragonfly Doji é um tipo de doji em que o preço de abertura e fechamento ficam praticamente no mesmo nível, formando um corpo muito pequeno ou quase inexistente. A principal característica desse candle é a presença de uma sombra longa na parte inferior, enquanto a parte superior possui pouca ou nenhuma sombra. Essa estrutura mostra que, durante o período analisado, o preço chegou a se movimentar para baixo com intensidade, atingindo níveis mais baixos, mas ao longo do tempo houve uma reação que levou o preço de volta para próximo do ponto inicial. Esse comportamento revela uma disputa entre compradores e vendedores, mas com um detalhe importante. Apesar da pressão vendedora inicial, houve uma reação significativa que impediu a continuidade do movimento de queda naquele momento. Por isso, o Dragonfly Doji costuma ser interpretado como um sinal de possível perda de força do movimento anterior, principalmente quando aparece após uma sequência de queda. Um ponto importante é observar o tamanho da sombra inferior. Quanto maior for essa sombra, maior foi a variação de preço durante o período, e mais evidente tende a ser a rejeição aos níveis mais baixos. Outro aspecto relevante é o contexto em que o candle aparece. Quando o Dragonfly Doji surge em regiões onde o preço já apresentou reação anteriormente, o padrão tende a ganhar mais significado dentro da análise. Além disso, é importante observar o comportamento dos candles seguintes. O Dragonfly Doji não define direção por si só, mas indica que o mercado pode estar passando por um momento de transição. A confirmação desse comportamento depende da continuidade do movimento nos períodos seguintes. Um erro comum é interpretar esse padrão como um sinal definitivo, sem considerar o restante do gráfico. Uma abordagem mais consistente é utilizar o Dragonfly Doji como um indicativo de mudança de comportamento e acompanhar o desenvolvimento do preço para obter mais clareza. Com o tempo, esse tipo de leitura se torna mais natural, permitindo uma interpretação mais objetiva e alinhada com o comportamento do mercado. Se você quer continuar evoluindo na leitura de gráficos de forma simples, mas com mais profundidade, acompanhe os próximos conteúdos do canal.